Alô? Alô, é doutor Disseu? Sim, Meu nome é Felipe Moura Brasil, sou colunista da revista Veja, tudo bem? certo, tudo bem. O senhor tem um minuto para falar, não? Tenho. Eu sei que o senhor foi um dos consultores, né, do pedido de impeachment do movimento de rua, né? Na verdade, a minha pergunta ela não tem tanto a ver com isso, mas tem indiretamente. É uma dúvida técnica que eu queria incluir, de repente, uma resposta sua no meu artigo, porque está havendo agora um lobby muito grande entre os petistas do Lula se tornar ministro, né, e para conseguir o foro privilegiado, né, que é o foro por prerrogativa de função, e me ocorreu assim a suspeita de que talvez eles avaliem se isso é melhor ou não, e eu conversei com vários advogados, e a minha questão é a seguinte, uma questão técnica mesmo, que é o foro por prerrogativa de função, ele de fato privilegia o réu ou não? Porque a gente vê que tem vários... se, por exemplo, alguém for condenado pelo juiz Sérgio Moro, depois pode recorrer, pode pedir habeas corpus no Tribunal Regional, depois no STJ, depois no STF. E se for privilegiado, o STF já é a última instância. Quer dizer, é melhor privilegia ou não, na opinião do senhor? Não, em tese, juridicamente, antigamente ele era melhor, porque antes da emenda, acho que é de 2001, a emenda, para ser processado um político, então era necessário a autorização da Câmara ou do Senado. Com essa emenda, ele deixou de ser privilegiado, porque até então eles não autorizavam. Né? Então, com essa emenda, o julgamento passou a ser direto, como no caso do mensalão. Então, e agora, os últimos casos. Então, em tese, ele deixou de ser privilegiado, porque ele autoriza o julgamento, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o problema aí é o que você falou realmente. O fórum privilegiado hoje é o fórum comum, porque ele é julgado por um juiz singular de uma vara qualquer, ele tem direito a recorrer a um tribunal regional federal ou um tribunal estadual. Desse tribunal estadual ele pode ainda ir a um tribunal superior, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, e finalmente no Supremo Tribunal Federal. Então, o fórum, o privilegiado é esse que demora muitos anos, né? E a maior parte até já morreu quando chega no final lá no Supremo. E agora não. Agora o Supremo julga diretamente, então ele deixou de ser privilegiado. Agora, o porquê? Né? Então, o porquê que eles querem que o Lula assuma um ministério? E ele vai ser julgado, ele tem que ser denunciado pelo Procurador-Geral da República e ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é porque eles acho que tem alguma esperança, né, de que o Procurador-Geral possa ajudar em alguma coisa. E no Supremo Tribunal Federal, como existem 8 ministros nomeados por esse governo, né? Então, talvez eu não possa dizer que isso vai ocorrer, né? Porque a gente não sabe o que está na cabeça dos juízes. Mas me parece que eles têm essa esperança de que esses juízes nomeados por eles poderão ser muito mais favoráveis do que na época do mensalão, por exemplo, que foram colocados vários, né? Então, o que tem todas as vezes, porque, na verdade, ele sendo nomeado ministro, em tese, seria pior, né? Pois é, porque o mensalão, por exemplo, o Dirceu, ele acabou condenado, ele tinha foro privilegiado, né? E acabou condenado diretamente no STF. E ele poderia ter levado anos para ser condenado, não se fosse... Claro, exatamente. Por isso que eu falei, antigamente era privilegiado, porque havia necessidade de aprovação dos políticos da Câmara, né? E do Senado, conforme a casa que ele pertencesse. Mas hoje não é mais. Hoje julga direto, né? Então, no caso dele como ministro, ele vai ser julgado diretamente pelo Supremo com denúncia do Procurador-Geral da República, né? Então, é direto, ele não tem mais chance. Se ele for condenado ali, não cabe mais recurso, é a última instância, transitou em julgado, né?
como nós dizemos. Então, ele é muito mais rápido e ele pode ter uma condenação e cumprir, seria muito pior. Agora, o que leva ele a escolher ou assumir um cargo de ministro é porque ele deve ter alguma esperança com relação ao procurador, porque nós vimos, ele está lá negociando com o Renan, os jornais todos hoje estão dando um do lado do outro, e é uma coisa engraçada, né? É um denunciado conversando com um denunciador, né? Exatamente. Nos crimes comuns, ele não no caso do Renan, ele é julgado pelo Supremo, mas com denúncia do Procurador-Geral da República, né? Então houve parece que está havendo aí uma negociação, né, do Planalto com o Renan, com o Procurador-Geral. Eu não posso dizer que ele vá favorecer, mas há uma grande desconfiança, né? Claro, O pior se não tem alguma coisa por trás que possa favorecê-lo. Não, então, a minha questão é justamente essa. Acho que a minha opinião, minha suspeita procede no sentido de que, entrando aí já em matéria de opinião política, já que o senhor entrou na questão da opinião, deve haver um cálculo, não, porque assim, se houver um risco de o Lula ser pego pela Lava Jato, então, num caminho, eu só queria saber o seguinte, num caminho o senhor concorda que num caminho ele pode ser condenado com mais facilidade pelo juiz Sérgio Moro, que é um cara mais, né, incorruptível, menos petista, num certo sentido, e, no entanto, ele teria mais recursos depois. No STF, ele teria que garantir que ele não seria condenado, ou que ele, né? Porque senão ele não tem recurso depois. Então é uma matemática, é um cálculo, certo? Estratégico. Ele deve estar fazendo esse cálculo, porque a gente também pode ser que aconteça lá, ou como ele diz, uma zebra, né? E aquele que acha que vão votar favoravelmente. Pois é. Ninguém nega que ele tinha uma amizade boa com o Lewandowski, né? Ninguém o modo de votar do Toffoli, o Barroso, são todos amigos meus, mas da maneira que eles têm votado, a mudança do voto do Lewandowski que permitiu aqueles embargos infringentes, lembra? Pois é. De uma maneira não caberia, porque deu 7-3. Então ele mudou o voto, virou 6-4, aí permitiu os embargos infringentes. Qual a razão, né, da mudança do voto? Então, agora nós temos alguns intermediários aí que a gente tem dúvida de como poderiam votar, né? Então, mas a tendência, como 8 foram indicados por esse governo, eu acho que o cálculo que ele está fazendo é que desses 8, pelo menos ele consiga o voto de 6, né? A favor, né? Voto que eu digo absolvição, né? É o relatório o voto, né? Na decisão. Eu acredito que ele esteja jogando assim. Não tem outro sentido ele assumir até um ministério no momento, né? Essa é a minha suspeita, que ele esteja justamente calculando isso. Só mais uma questão técnica. No STF é a última instância, mas existem esses embargos. Quais são, tecnicamente, quais são esses recursos que existem? Embargo, tem mais o quê? Não, ele pode pedir embargo de declaração, às vezes há dúvida quanto ao acórdão, os votos dos relatores, né? Uns embargos infringentes, quando a decisão não é unânime, quando tem 4 votos, por exemplo, ao contrário. Então eles podem pedir uma revisão, né? Eu acredito que aí, no caso, só esses 2 recursos que vão caber para ele, né? Entendi. E também são de recursos rápidos. E há também uma tendência, eu nem sei se já foi aprovado, de não caber mais embargos infringentes. Já decidiu, é a última instância, o processo já tem tanta discussão, tanta prova, né? Vai ter dúvida do quê, né? A não ser que aconteça como aconteceu no mensalão. Não era dúvida, mudou o voto para permitir mais um recurso, né? E deu um resultado, porque alguns crimes foram desconsiderados, a pena caiu e permitiu responder em prisão semiaberta e aberta domiciliar agora, né? Se não,
conseguimos responder de regime fechado. Então, aqueles embargos inteligentes deram resultado. Então, a ideia, a única intenção é essa, mas é um absurdo, porque é última instância, e principalmente quando vem através de recurso, já teve primeira instância, segunda instância, terceira instância, chega na quarta instância, né, ainda vai ter dúvida quanto à decisão, né? Então, a ideia era de até não permitir, em termos de Supremo Tribunal Federal, e principalmente através de recursos, não permitir mais esses embargos infringentes, né? Porque não tem razão. Quando é um julgamento direto pelo Supremo, acho que pode justificar, bom, alguém se enganou, veio um fato novo, pediu mais alguma explicação, então ele pode mudar a decisão, né? Mas mesmo assim, é difícil, é inaceitável uma coisa dessa, né? E vai declaração é dúvida quanto à decisão, quanto às vezes quanto o voto relatório, com relação ao acórdão final que decide, pode ter alguma dúvida e ser levantado, então pede-se o embargo de declaração, né? Cada embargo de declaração, dos embargos de declaração. Veja que absurdo, né? Então essas coisas precisam terminar, né? É verdade. E não tendo, só uma coisa, não tendo o foro privilegiado e recorrendo em cada tribunal, você calcula mais ou menos quanto tempo poderia levar, quanto tempo leva, porque isso está acontecendo com os outros da Lava Jato, né? E assim, demora muito mais, chega a se arrastar por anos, ou tem sido mais rápido? O problema do Lava Jato também eles jogaram, né? Se eles confessaram para ter a pena reduzida, eles não podem recorrer, né? Ele vai recorrer de uma coisa que ele confessou, já foi beneficiado, e aí ele pode até ter um problema, que num outro tribunal não se aceite a delação, e aí a pena dele pode até piorar, né? Quer dizer, é difícil que não se piora a pena, né? Mas poderia ser inaceitável a delação premiada, né? Porque ele confessou e tal. Mas agora, demora muito, porque hoje em dia, mesmo sendo assim, pessoas importantes são relativo, pessoa que ocupa cargos importantes, isso também é muito relativo, porque eles poderiam, vamos dizer, acelerar, mas pode ser que eles até demorem mais, porque a pessoa realmente é importante, né? E para dar mais prazo. Agora, é difícil nós determinarmos, porque o tribunal pode dar algum privilégio e antecipar com relação a outros julgamentos. Tem alguns critérios de preferência, idade e alguns critérios que poderão favorecer, né? Acelerar o processo para decidir maior. Mas normalmente são coisas que demoram anos na primeira instância. Agora está saindo os primeiros julgamentos, né? Mas um recurso num tribunal pode demorar muito tempo. A gente pode recorrer pedindo o recurso, requerendo recurso em liberdade, né? Aí pode demorar até mais, pode demorar no Tribunal de Justiça 5, 6, 10 anos, não se sabe, porque isso é um critério deles interno de aceitar ou não certos requerimentos. E no Supremo Tribunal também. Ele tem processo lá de quantos anos, né? Então, são casos que poderão, se não tiver nenhuma antecipação, são casos que vão demorar 10 a 20 anos para ser julgados, né? Entendi. Todas as fases, né? Eu tenho um mandato de segurança no Superior Tribunal de Justiça, que é uma questão então brigadeiro, que eu recebi a liminar já faz 3 anos, ainda não julgaram no mérito o mandato de segurança. E se nós contarmos os prazos, é para decidir em 120 dias, né? Então, meu mandato de segurança, recurso, quanto tempo vai? Isso, o mandato de segurança é uma coisa que não tem maior importância, não é crime, não é questão de remuneração de 2 funções, de professor e de brigadeiro, não é uma coisa assim tão grave, uma coisa de processos volumosos, nem nada, e demora tanto assim. E é um acúmulo muito grande, nós temos 100 milhões de processos no Brasil, né? Então é um processo para cada brasileiro, porque até o outro dia eu fiquei com o presidente do tribunal, ele falou que olha, é um processo para cada 2? Não, eu falei, é um processo para cada um, porque no mínimo tem 2 no processo, 2 partes, né? Então
nós temos praticamente um processo para cada brasileiro, né? Então são milhões de processos. Então é isso que leva a justiça a demorar muito. Grande parte disso a culpa é do Estado, União, Estados, municípios, né? Veja, grande parte disso é problema de precatório, é problema de cobrança, remissão de débito, Estado que não paga, Estado que multa indevidamente, Estado que coisa direito. E a maior parte dos processos, me parece que 70% dos processos são originários do próprio governo, né? Na União, Estados e municípios. Então, e 30%, eu presido aqui a comissão, na UAB de São Paulo, a comissão também de ensino, de ensino jurídico e a comissão que está preparando um estudo sobre a PEC para mudar os critérios de indicação para o Supremo Tribunal Federal. E o que nós ensinamos sempre para o pessoal que visita as universidades, as faculdades de direito, é procurar realmente conciliação, procurar resolver o problema até nos escritórios, evitar o fórum, se puder resolver fora do fórum ou acertar o mais rápido possível com o mínimo de recursos. Mas eu falo sempre, nós podemos trabalhar em 30%, 70% é do Estado, né? Uhum. Mas esse projeto de muda os critérios de indicação dos ministros do STF, é isso? Isso, porque... Para acabar com a indicação política, não? A indicação, ela ainda vai ter um pouco de indicação política, mas é uma participação dos três poderes, né? É um projeto meu, mas tem outros, e agora nós estamos fazendo a votação e apresentar as teses vencedoras de cada tópico. Por exemplo, 11 ministros, já está certo que continua com 11 ministros, mas tem proposta de indicação de 5 pelo próprio Poder Judiciário, 2 da OAB e Ministério Público, 1 pelo Legislativo, 1 pelo Executivo, formando os 11, mas sempre em listas sextuplas são encaminhadas ao Supremo e reduz a tríplice. Essa tríplice tem que passar pelo Senado, ou passa antes e o Senado indica um, aí a presidente só pode nomear, ou então manda as 3 para ela e ela escolhe um nome para o Senado sabatinar e aprovar. Então tem uma participação, depende dos 3 poderes, ele não vai depender de um ou de outro poder, nem de um político ou outro político, né? Então tem uma preocupação para dar mais independência para o magistrado, é uma preocupação que nós temos com a qualidade de ser professor, obras publicadas, juristas reconhecidos, né? E evitar uma indicação política, né? Então, essa é a nossa maior preocupação. Também vai vencer um mandato, 12 anos, né? Então, o pessoal, a maioria quer que possa indicar aos 35, a minha tese é aos 40, e até os 65 anos ele pode ser indicado, mas ele vai exercer por 12 anos e sem recondução, né? Então são essas ideias básicas que nós estamos preparando. Eu já estou fazendo um relatório para conversar aqui com a presidência da UAB e já encaminhar para Brasília, né? É isso aí. Bom, espero que o senhor consiga sucesso aí nesse projeto, que é um projeto que impede o aparelhamento, ou pelo menos dificulta o aparelhamento do judiciário por um poder político, né? E quanto à minha pergunta, então, o senhor respondeu que o foro por prerrogativa de função de fato privilegia o réu ou não. O senhor acha que não, né? Não, eu acho que... Só privilegia se o réu tiver a certeza de que terá comparsas para aliviá-lo, né? Não privilegia. Eu acho que hoje o foro privilegiado é aquele que começa na primeira instância, porque ele leva lá muitos anos para chegar até o Supremo Tribunal Federal. Agora, em tese, o Supremo Tribunal é condenado, já tem que cumprir, né? Então não cabe mais nenhum recurso. Então não é privilegiado. Antigamente era privilegiado, porque para os políticos precisava autorização da Câmara ou do Senado. E eles nunca autorizaram, então nunca eram julgados, né? Então aí era privilegiado, né? E agora não.
Agora, o julgamento é rápido, muitos foram condenados. Vocês viram aí o André Vargas, que já perdeu o cargo, vários deputados aí foram caçados por decoro, né? Ou alguns por decoro dentro e outros pelo poder, né, judiciário. Então, hoje em tese, deixou juridicamente, em tese, teoricamente, deixou de ser privilegiado, né? Certíssimo. Só se tiver outras coisas que nós não sabemos, não podemos afirmar nem acusar, mas podemos desconfiar, né? Podemos desconfiar que se calcula a melhor estratégia, né? Para se prevenir. Nós respeitamos as decisões que virão do Supremo, mas não somos obrigados a concordar. Exatamente. Senhor Dirceu, muito obrigado pela entrevista. E aproveitando, queria saber uma coisa. Eu estou gravando a nossa conversa aqui para mim, na verdade, que era para eu pegar depois e transcrever os depoimentos, mas ela ficou tão longa e tão completa que eu queria perguntar para o senhor se o senhor se importa de eu publicar o áudio dessa conversa ou se o senhor tem algum problema. Não tem problema nenhum. Tudo que eu falei é verdade, né? É isso aí. Então tá certíssimo. Vou subir aqui para a internet e devo publicar no meu blog. Eu te mando o link por e-mail depois. Muito obrigado. Tá, obrigado, viu? Um abração. Tchau.